TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Bom dia a pessoas que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia a todos que assistem nós por meio de online. Gostaria de falar aqui a Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas. Pauta dos trabalhos da 5ª reunião ordinária da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas, a ser realizada no dia 27 de junho de 2025, sexta-feira, começando às 10h15 no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. A reunião terá como pauta Junho Violeta, conscientização da violência contra a pessoa idosa. Campinas 23, presidente da Comissão de Idosos. Vamos lá. Bom, como todos já sabem, né, junho é um mês aí violeta, né, que foi criada em 2011 pela Organização das Nações Unidas, para conscientizar sobre a violência contra a pessoa idosa e promover a proteção de seus direitos. Celebramos, em 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Segundo o censo de 2022 do IBGE, a população idosa de Campinas, com 60 anos ou mais, representa 18,4% da população total de Campinas. Em detalhes, essa população é composta por 88.027 homens e 121.240 mulheres. Essa reunião da comissão hoje será um debate com convidados especialistas para esclarecer muitas dúvidas nossas e da população em geral. Hoje nós temos aqui como convidada Carla, presidente do Conselho Municipal dos Idosos. Seja muito bem-vinda. Do nosso lado aqui direito temos o doutor Leandro também, que sempre está participando junto com a gente dessa comissão, que é muito importante. Muito obrigado pela presença, doutor Leandro. Agradeço mais uma vez, vereador. Bom, quando a gente fala de idosos, eu acho que a gente tem que ter um carinho muito grande e especial, porque eu acho que todos nós um dia vamos chegar, eu quero chegar também aos 100 anos. Então, é muito importante, né? E a gente sabe hoje, com a globalização, as dificuldades que nós temos hoje de enfrentamento, né? De enfrentar essa realidade com os idosos, né? Essa dificuldade que eles têm, a própria confiança, né? Que a maioria hoje, como a maioria é tudo online, então não existe essa confiança assim, até nos próprios filhos, né? Tem essa diferença, até os carinhos dos próprios filhos. A gente fala assim que, como a gente foi criado antes, né? A gente tinha uma diferença que a gente não pode culpar também os jovens de hoje, pela globalização, de como está tudo hoje. Mas, por exemplo, na nossa idade, quando a gente era jovem, começava a trabalhar muito cedo, e a gente tinha a função de ajudar os pais. Então, acho que você trabalhava, você vinha e ajudava os pais no que era necessidade, de um aluguel, da comida, de tudo em cima. Então, eu acho que hoje, como a globalização hoje vem mudando muito, então existem as dificuldades para as pessoas aposentadas, as pessoas quando chegam a certa idade, às vezes até de comunicação com os próprios filhos, né, em casa, que eu acho que é uma dificuldade muito grande hoje, de você superar isso hoje, porque hoje nós temos o quê? Hoje nós temos os celulares, né, que hoje faz com que as crianças de hoje, os jovens de hoje, entram muito em depressão, devido à forma como você explica, porque o celular é igual um papel, né, doutora? Né, doutor? Ele aceita tudo. Então, hoje, você tem uma dificuldade de criar um filho seu jovem hoje, porque existem comparações. Quando a gente fala comparação, é você pegar, você compara um filho com o outro. Então, e você acha que você não tem condições de fazer aquilo para o seu filho estressa e você acaba estressando também. Então, a dificuldade é muito grande, a gente tem que... Só um minutinho. E aí, Diego, beleza? Seja bem-vindo aí, tá? Valeu, um abraço. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje. Eu tenho 3 filhas, né? Tenho até uma neta, a gente vê como que hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar assim, porque ainda peguei uma fase que foi mais fácil de educá-las, tudo. Então, a gente, às vezes, culpa as pessoas de idade, as pessoas hoje que às vezes falam assim que eu sempre sou daquela opinião. Os filhos são importantes demais, porque se você tem 3 ou 4 filhos, pelo menos um
vamos torcer que cuida da gente, que isso faz parte do processo, né? Que às vezes pode mudar, morar longe, as dificuldades do dia a dia. Então, eu gostaria aqui de iniciar, eu vou começar aqui com a doutora Carla, que é a presidente do Conselho Municipal de Idoso. Muito obrigado pela presença. Você pode dar as considerações. Obrigada, cumprimento a todos na mesa. Obrigada, vereador, pelo convite. É muito importante, nesse mês, o Conselho dar presente. Nós temos feito muito em conjunto com a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, várias ações de divulgação dos direitos da pessoa idosa, mas é um mês muito importante, é um mês que nós estamos até renomeando ele, não é apenas um mês de conscientização à violência contra a pessoa idosa, mas também de combate. Os números vêm mostrando um grande aumento dessa violência contra a pessoa idosa. Logicamente que a população idosa vem aumentando. Campinas é uma cidade longeva, é uma cidade que nós temos uma maior qualidade de vida, e isso vem demonstrando nos números, mas isso também traz para a gente um grande desafio. O desafio que nós falamos do respeito, o respeito à pessoa idosa, né? Nós temos uma cultura social de que o velho nós jogamos fora, o velho nós destruímos, né? Então, isso faz com que a população olhe para a pessoa idosa como alguém que não mais seja útil para a sociedade. E, ao contrário, ela tem muita utilidade, né? É o que a gente fala em muitas palestras. A pessoa idosa tem muito o que nos passar. Eu, apesar dos meus 40 anos, eu brinco que eu não tenho nada de destreza manual. Então, não sei nem pregar um botão. Passar a linha na agulha, para mim, é uma coisa de louco. E a pessoa idosa, ela tem não só essa destreza, mas a paciência até de nos ensinar a fazer isso. Então, eu falo assim, eu tenho certeza que um dia eu ainda consigo aprender, que eu vou aprender, com certeza, com essas pessoas, né? Então, eu acho que é importante, quando a gente fala de combate, é isso, é passar a educação, é passar o conhecimento e passar os direitos da pessoa idosa, porque toda essa violência são violações, são crimes também previstos no Estatuto. Tá bom? Vereador Iabico, obrigado pela presença aí mais uma vez, né? Juntos, né? Novamente aí. Juntos sempre, Marrom. Eu acho que o senhor tem quase a mesma idade, né? Eu acho, né? De quem? Eu sou mais velho aqui. Então, por isso é importante essa comissão aqui, muito importante. O Diego, o senhor já conhece, né? Nós tivemos a oportunidade, né, de participar juntos. A Carla, ela é presidente do Conselho Municipal do Idoso, conheço, tá? Carla, tá, e o doutor Leandro aqui também, que participa sempre junto com a gente. Tá, obrigado pela presença. Obrigado. Cumprimento também o vereador Luiz Iabico. É importante ver, nesse junho, todo mundo em prol dessa campanha mesmo. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui. Uma pergunta. Foram entregues 43 instituições do selo Moradia Legal. Qual é o caminho para as instituições conseguir esse selo tão importante? Vamos lá. O selo Morada Legal é um selo criado pela prefeitura, pela municipalidade, mas que fica dentro da coordenadoria do Diego, né? É a coordenadoria que dá esse selo, emite esse selo. Esse selo é um grande ganho para a população idosa, por quê? Ele diz que aquela instituição está devidamente regularizada dentro da Secretaria de Urbanismo, dentro da Secretaria de Saúde, pela Devisa, pelo Departamento de Vigilância, e dentro do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso também é um órgão fiscalizador das instituições de longa permanência. Nós, aqui em Campinas, nós tínhamos um problema, vereador, de que as instituições não procuravam conselho para estar devidamente inscritas, e hoje não. Com a criação do selo, o Diego tem feito um grande trabalho, e isso tem demonstrado dentro dos números do Conselho Municipal
das entidades já inscritas dentro do Conselho, que as entidades elas vêm procurando, sim, a regularização, e isso é muito importante, porque as famílias agora, quando a gente fecha uma instituição de longa permanência, antigamente nós ouvíamos, mas isso é uma questão burocrática, o que está faltando é documentação. E não, quando a vigilância ela verifica violações graves referente à saúde, e o Conselho também verifica violações graves aos direitos, porque dentro do Estatuto, vereador, a partir do artigo 48 até o 56, o Estatuto disciplina tudo que uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa precisa ter, tanto particular como governamental ou não governamental, que a gente fala, né? E isso é importante, porque o Conselho está ali para que resguarde aqueles direitos daquela pessoa, né? Então, aí não era apenas burocrático, havia violações. Então, hoje, com esse selo, as famílias também sabem quais são as instituições que estão devidamente regularizadas, porque, muitas vezes, elas não têm noção da documentação que essas instituições precisam ter. Então, é importante para que a população saiba que existe esse selo e procure uma instituição, se, lógico, os seus idosos precisarem de cuidados e precisarem ir para uma instituição dessa, que procure a instituição que está devidamente com selo. Maravilha. E, Abico, se o senhor quiser fazer umas considerações aí, alguma pergunta também, tá? Fica à vontade aí. Vereador Marrom, eu estou ouvindo, primeiramente, aqui todos vocês, depois eu faço as perguntas no final. Obrigado. Maravilha, então. Gostaria agora que o Diego se apresentasse aí, Diego, e a importância do seu trabalho na coordenadoria. Olá, bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar o Dr. Leandro, o vereador Marrom, o vereador Iabico e a nossa presidente do Conselho Municipal do Idoso, a doutora Carla. Quero parabenizar o vereador Marrom aí pela iniciativa, o vereador Iabico. É muito importante diálogos como esse aqui dentro dessa casa, para que a gente possa levar mais e mais informações sobre esse tema tão importante, que é a questão da violência contra a pessoa idosa. Eu sou o Diego, atualmente sou como coordenador de política ali para a pessoa idosa, aqui do município de Campinas, e lá nós temos essa responsabilidade de acompanhar as políticas já existentes dentro do município, de formular novas ações e de trabalhar ali de forma intersetorial para que nós possamos aí construir novas políticas públicas aqui dentro do nosso município. E nós estamos num momento muito importante, né? Que é durante a campanha do Junho Violeta, assim como já foi citada, que é um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje. Porém, o nosso desafio ele vai além disso, né? Porque é muito importante diálogos como esses, assim como nós estamos tendo durante o mês de junho, que tem sido aí de forma intersetorial, com apoio do Conselho Municipal do Idoso, com apoio de diversas secretarias juntos, nós estamos realizando a maior campanha do Junho Violeta da história de Campinas. E isso se dá pelo trabalho em conjunto que nós estamos realizando. O Conselho tem sido um grande parceiro nessas ações, e algo muito importante que vale ressaltar aqui é que a principal ferramenta que nós temos aí, muitas pessoas têm dito, poxa, e o número dessas notificações que estão aumentando, mas vale ressaltar também que, conforme a gente recebe aí esses números que têm sim aumentados, nós também aumenta a nossa responsabilidade de intensificar mais ainda o nosso trabalho. Então, a campanha do Junho Violeta desse ano, ela atingiu todas as regiões da cidade, ela finaliza aqui agora, dia 30 de junho, até deixo aqui o convite aos vereadores, nós vamos ter um evento de encerramento, que vai ser agora no dia 30/6, a partir das 8 horas, ali no Centro de Educação, Centro de Eventos da Secretaria de Educação. Então, é importante a presença dos senhores lá, para a gente prestigiar esse momento do encerramento, onde nós vamos ter ali a participação de grupos de pessoas idosas de todas as regiões da cidade. E eu conto muito com o apoio aqui dessa casa também, vereador, para que a campanha finalize dia 30. A campanha do Junho Violeta finaliza dia 30. Agora,
a nossa luta ali pelo combate desses tipos de violência, ela vai se estender durante todo o ano. Por isso que a gente conta aí com parcerias como nós temos com o Conselho, como nós temos com diversas secretarias, porque nós entendemos que nós estamos falando de um tema tão importante, porque a pessoa idosa ela pode ocupar o lugar que ela quiser. A mesma pessoa idosa que pode estar dentro ali da Secretaria de Saúde, fazendo uso ali do centro de saúde, dos hospitais, nós temos a contramão ali também da Secretaria de Esporte, de idosos que estão desenvolvendo ali algum tipo de atividade dentro da Secretaria de Cultura. E durante essa campanha a gente tem observado muito isso. Nós fizemos aí ações junto com a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Saúde, levando as informações, porque nós acreditamos que quanto mais informações a gente levar aí para essas pessoas, mais importante porque é uma forma de capacitar essas pessoas para que elas possam reconhecer quais são os tipos de violência, como que elas aonde que elas devem buscar aí algum tipo de ajuda. Então, isso é muito importante, porque o primeiro passo para que tudo aconteça, para que chegue essa notificação lá dentro do Conselho, para que o Conselho possa ali tomar as providências cabíveis, o reconhecimento ali dos tipos de violência, e é esse trabalho que nós temos feito, levando as informações até essas pessoas em todas as regiões da cidade. Diego, gostaria de fazer uma pergunta para você também aqui, referente assim, qual o canal para denúncias de maus tratos pelas instituições e aos próprios familiares? Bom, nós temos diversos mecanismos aí que essas pessoas podem fazer as denúncias. Uma pergunta muito comum também, o receio de muitas pessoas é a questão de: será que minha denúncia é de fato anônima? E nós temos aí um canal muito importante, que é o Disque 100, que funciona aí 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, as pessoas que notar aí ou forem vítima de algum tipo de violência contra a pessoa idosa, elas podem fazer aí sua denúncia através do Disque 100, para que ela, através ali essa denúncia, chegue lá nos órgãos competentes, para que a gente possa tomar as providências cabíveis. Desculpa, vereador. Além disso, também, as pessoas podem procurar ali o CRAS mais próximo, o centro de saúde, para que eles possam fazer o referenciamento. Muito bem. Doutor Leandro, eu gostaria que você fizesse as considerações do senhor aí, se apresentasse, né? Para que depois que ele pudesse fazer alguma pergunta, você também poderia fazer as perguntas para a Carla e para o Diego. Perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Marrom. Eu sou o doutor Leandro, componho as comissões da OAB, algumas comissões temáticas, inclusive a comissão da pessoa idosa. No meu caso, eu vejo mais a situação do idoso no âmbito particular, né, atuando em algumas causas próprias. E a gente também, através do setor público do gabinete do vereador Marrom, tem feito alguns projetos de leis para tentar melhorar a vida dos idosos no município e tentar combater as violências sofridas por eles. Inclusive, o Programa Municipal de Apoio e Proteção ao Idoso, integrando todos os órgãos e instituições. Juarez, muito obrigado pela presença. O Juarez é presidente do sindicato, né? Associação dos Idosos. Associação dos Idosos, Campinas. Muito obrigado pela presença. O senhor gostaria de se apresentar, doutor Juarez? Alô. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Juarez Bispo Mateus. Fui ex-presidente do Conselho Municipal do Idoso, sou atualmente membro do Conselho Municipal e atualmente sou presidente da Associação dos Idosos e do Coletivo de Aposentado. Quero aqui, em nome dessas entidades, agradecer o convite do vereador para a gente fazer essa reflexão nesse mês importante,
que se debate e se reflete com relação à violência do idoso. Então, desde já agradeço pelo convite e estamos juntos aí para não só apresentar o diagnóstico, mas ver as ações que podemos construir junto. Eu que agradeço muito a presença do senhor. Acho que é importantíssimo, né, a gente participar desse debate aqui, dessa comissão, que eu acho que é muito importante para ter audiências públicas, né, juntamente ao Poder Público, Executivo, para que a gente possa ajudar com projetos, né, tanto legislativo como executivo, que a gente possa levar até eles, para que possa passar por essa Câmara aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Juarez. Como os idosos podem chegar até o sindicato e os contatos? Olha, nós temos a Associação dos Idosos, fica ali ao lado do Conselho, na Ferreira Penteado, 1331, o telefone é 19 9968 5913. E nós temos aí esse coletivo, que representa mais 4 instituições, aí é o Departamento de Aposentados do Sinergia, do STU e do Sindicato dos Metalúrgicos. Essas são as instituições que a gente está trabalhando coletivamente na cidade de Campinas. Muito obrigado. Doutor Iabico, o senhor gostaria de fazer algumas perguntas? Vereador Marrom, agora devidamente instalado aqui na Comissão do Idoso, queria cumprimentar o senhor especialmente pela presidência desta comissão tão importante para a cidade de Campinas. Outro dia nós estivemos juntos aí, junto com o Diego, num programa da TV Câmara, Ponto de Encontro, se não me engano, esse era o nome do programa. Durante 1 hora nós debatemos previamente o assunto do idoso, especificamente sobre como fazer as denúncias de maus tratos. É muito importante aquele esclarecimento pela TV Câmara. Tenho certeza que serviu de ajuda para muita gente aí que não sabe a quem recorrer quando depara com um problema de violência contra o idoso, e nós demos ali vários canais de denúncia, Disque 100, por exemplo, né? Ou até para a polícia, mas o Disque 100 é o Disque 24 horas para fazer as denúncias para casos de violência contra o idoso. Foi muito importante. Então é um prazer estar de novo aqui com o Diego, prazer estar aqui com o doutor Leandro, o Juarez, velho batalhador de há muito tempo já, o nosso amigo Juarez, e a doutora Carla, que eu gostaria de trazer para a senhora aqui alguns assuntos. Eu estava lendo o Código da Defesa do Idoso, é uma lei já muito antiga, né? Mas que tem algumas lacunas que a sociedade e o poder público têm que estar em cima para que não tenha a permanência desse problema, dessas lacunas. Por exemplo, a implementação e a fiscalização são insuficientes, apesar das garantias estarem formalmente estabelecidas, muitas vezes há dificuldade de fiscalização efetiva na aplicação dessas medidas que prejudicam os direitos dos idosos na prática. Igual temos direito do consumidor, direito da criança e adolescente, não foge a regra, né? Recursos limitados também, né? Nós temos a discriminação e violência persistentes, a falta de educação e conscientização é o mais recorrente, eu acho, em todas as instâncias. Os desafios no acesso a serviços oferecidos, aqui diz o seguinte: muitos idosos enfrentam dificuldades no acesso a serviços de saúde, transporte e habitação adequada, especialmente nas áreas rurais e periferias urbanas. Acho que isso não é diferente em Campinas, né? Idosos em situação de vulnerabilidade, o Código muitas vezes não consegue abarcar todas as nuances da vulnerabilidade do idoso, porque eles podem precisar de cuidados especiais ou atenção diferenciada. Então, o Código está aí bonitinho, no papel é muito bonito, mas na vida, na prática, é um pouco diferente. Então, gostaria que a senhora comentasse essas vulnerabilidades, essas lacunas no Código de Defesa do Idoso. Só para a gente trocar uma conversa aqui. O Estatuto da Pessoa Idosa, eu estava até conversando com o doutor Leandro antes de nós iniciarmos, o papel acaba aceitando muita coisa. Sim. E colocar a lei em prática, né, colocá-lo em prática, cria muitos desafios, né? A violência contra a pessoa idosa, o conhecimento ao Estatuto, vem se mostrando em números, né? Então, uma coisa que nós, pelo Conselho, temos percebido, por exemplo, as denúncias pelo Disque 100,
a sua grande maioria chega até o Conselho. Então, em 2021, quando eu inicio, né, a minha caminhada dentro do Conselho Municipal do Idoso, o Conselho recebia em torno de 80 denúncias por ano de violação contra os direitos da pessoa idosa. Hoje, nós estamos recebendo, em média, de 100 denúncias por mês de violação dos direitos da pessoa idosa. Então, isso fez com que nós criássemos um GT, né, para que nós pudéssemos fazer os encaminhamentos. Nós verificamos, sim, a violência institucional dentro da saúde. Muitas vezes, quando chega, nós encaminhamos à Secretaria de Saúde para que as providências sejam tomadas, né? Mas o grande desafio que nós vemos é o respeito mesmo, né? Quando nós respeitamos a pessoa, né? Por isso que o Estatuto, em 2022, ele deixou de ser o Estatuto do Idoso e passou a ser o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Ele é uma pessoa. Essa pessoa ele tem uma história de vida e nós temos que respeitar. E essa história que vai deixar, como que eu posso dizer, marcas na hora da velhice. Se esse idoso vai ser mais vulnerável, se esse idoso vai ter capacidade, se esse idoso vai ter doenças. Então, tudo isso vai ser da história de vida, da caminhada dele ali, né? E aí é isso que a gente precisa fazer, é o respeito. E, dentro desse respeito, ir pegando os seus direitos e fazendo efetividade dele, né? Nós temos trabalhado muito com isso. O Conselho tem apoiado em várias ações. Uma das ações que o Conselho lutou durante anos, o Juarez também faz parte dessa luta, é o Centro-Dia da Pessoa Idosa. Dentro da assistência social, ele fica na média complexidade para idosos em violações de direito. Né? Então, ele vai, passa o dia, tem o dia, a família é acompanhada para que esse idoso não necessite efetivamente de um abrigamento, né? Quando a gente fala em instituição de longa permanência, dentro da assistência social, é para pessoas idosas que estão em violações. As casas, quando a gente fala em LPI particular, muitas vezes é porque a família, ali, naquele momento, não consegue dar conta 100% do cuidado. Mas, dentro da assistência social, nós temos que falar em idoso em vulnerabilidade social e idoso em violações de direito. Tirando as LPIs, quais as opções que a rede pública oferece para convivência do idoso, centro de convivência, o lar do idoso? Existe uma rede nesse sentido em Campinas? Sim, existe uma rede, sim. O Conselho também está para soltar um edital para fortalecer mais ainda essa rede. Nós temos hoje, dentro da proteção básicas, que a gente chama dos CCIs, né? Centro Intergeracional, né? Convivência do idoso. Isso, em que eles trabalham com acima de 16 anos, com ações, né? Até, aí a gente fala até a idade que a pessoa quiser estar ali frequentando. Isso é dentro da básica. Dentro da básica também, a partir de agosto do ano passado, foi criado o serviço do proteção do cuidador em domicílio, proteção social, para que são 99 famílias que estão sendo atendidas por esse serviço. A assistente social dos CRAS, eles vão até a residência dessa pessoa, verifica os benefícios sociais que estão chegando até ela, verifica se precisa fazer uma articulação em rede com a saúde. Existe um incremento na propagação desse serviço, uma ampliação desse serviço? São 99 cuidadores. Isso. Tem uma perspectiva, uma programação para aumentar esse número de cuidadores? O projeto se iniciou agora, né, pela Secretaria, se iniciou em agosto de 2024, mas eu acredito... É interessante, né? Porque então, é uma tendência em todo o planeta, né? Nossa Campinas. Mas Campinas
E o Conselho vem também nessa tocada. No segundo, com certeza, com fé em Deus, agora no segundo semestre, nós vamos estar soltando o edital. Tem um edital previsto dentro do Conselho, um edital que já vem correndo desde 2019, né, Juarez? É um edital de 3 milhões para que nós possamos incentivar as políticas públicas dentro do município. Nós tivemos que fazer todo um trabalho de chamar as OSCs para chegarem perto do Conselho, estarem inscritas no Conselho, porque o Conselho queria soltar o dinheiro. Porém, nós temos que elas estarem inscritas, presentes junto ao Conselho. Então, não adianta soltar um edital, o edital dá deserto. É o mínimo da legalidade, né? É o mínimo. Então, nós, se tiver também alguma OSC que estiver assistindo, queira estar indo até o Conselho, pela Resolução 27, tem que estar inscrita, 2022, tem que estar inscrita toda a entidade que presta serviço à pessoa idosa, pelo Estatuto e por essa resolução, tem que estar inscrita junto ao Conselho Municipal do Idoso. E, se não estiver, nos procure, a gente orienta, a gente informa como que essa inscrição pode ser feita. E aí a gente fez esse primeiro trabalho de aproximação, né, pós-pandemia, e aí agora já estamos hoje com várias inscrições dentro do Conselho. Estamos terminando junto à Secretaria de Assistência e o Departamento Jurídico da Prefeitura de fazer a última leitura desse edital para que nós possamos, no segundo semestre, estar publicando esse edital e que a gente possa cada vez mais fortalecer. Estamos também estudando para dentro uma mudança dentro do fundo do município, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, para que a gente possa atrair mais empresas para que possam também estar investindo o seu imposto de renda dentro dessa política pública. Ok. Depois eu continuo a pergunta, Marrom, se quiser. Não, pode continuar. Mais uma questão, uma coisa curada. Dentre vamos dizer, as violências que os idosos sofrem hoje, nós comentamos naquele programa que o Diego participou conosco, né, Diego? Mas, doutora Carla, existe aí a violência da exclusão, violência econômica, o assédio, né, contra o idoso. Dessas, quais as denúncias que mais chegam ao Conselho? Que tipo de violência assim, que é mais comum contra os idosos? Infelizmente, é o que a gente fala. Começa-se sempre com a violência psicológica, que vem do preconceito, né? Como a gente fala, o preconceito ao velho, que ele não traz mais nada para a sociedade. Então, que eu posso tirar dele o que eu quiser, e na hora que o idoso pega e fala assim, não, chega, eu tenho um direito, vai para a violência física. Puxa. Infelizmente, é o que a gente acaba vendo de maior dentro do Conselho. Violência econômica também? A violência econômica... Começa na violência econômica. Não, a gente fala que começa na violência psicológica, junto com a violência econômica, né? Vai junta, e aí acaba chegando na violência física. A violência econômica, indo nos detalhes mínimos, é o cartão que utiliza do idoso, o jovem, o neto, o filho, utiliza daquele cartão? É a que a gente fala... É o que a gente fala assim, sabe? Aquela famosa, deixa que eu vou te ajudar. Me dá o seu cartão, eu vou até ali no banco, pega a sua aposentadoria, você não precisa ir, pegar o ônibus que está cheio, eu vou lá, tudo. E aí, na hora que o idoso puxa, tem empréstimos que ele não foi feito, que ele não sabe quem fez, ele desconhece esses empréstimos. E essas denúncias chegam até vocês? Chegam. E daí, qual a sequência disso? Então, doutora? Pelo GT, é assim, a gente tem um fluxo, né? A gente criou um fluxo. A denúncia chega, ele transforma num processo interno dentro do Conselho, vai para esse GT, nós temos conselheiras que são psicólogas, assistentes sociais, e a gente lê a denúncia e vê qual o melhor serviço que ali atenderia essa pessoa idosa. O que a gente sempre pede para a população, é importante, é que tenham dados do idoso. O suspeito é questão de polícia, não é conosco.
O nosso papel é fortalecer aquela pessoa idosa, né, e orientar os direitos da pessoa idosa. Então, o que a gente quer chegar até a pessoa idosa? Então, muitas vezes, vê assim, todos os dados do suspeito e não vem nem o nome do idoso para a gente. E fica difícil, muitas vezes, da gente localizar essa pessoa. Então, o que nós temos feito Qual de orientação grande... você dá para quem está nos assistindo? Sim, porque os dados assim que a gente sempre todo mundo fala. conhece um caso parecido, né? Então, a gente sempre fala o nome do idoso, de preferência o nome completo, né? O endereço, tá? Com o maior número de referência desse endereço, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de localizar endereço. Quando fizer via Disque 100 e for algum nome de rua mais tradicional de Campinas, mas um pouco mais difícil de falar, de preferência, dite, né, para quem está ouvindo através do Disque 100 o nome, né? Porque vem uns nomes assim que a gente fala assim, não, essa rua não existe. Aí a gente joga no Google, é tal rua, porque o Google corrige a gente. E aí a gente vai, tenta localizar o idoso. Então a gente faz quase praticamente uma investigação dentro desse GT. Localizando o endereço, nome do idoso. Nome do idoso. E se tiver o telefone, porque algumas vezes, principalmente quando é violação financeira, tudo, a gente faz uma orientação e faz os encaminhamentos junto para a Defensoria Pública, né, tanto do Estado como da União também. Obrigado. Imagina. Chegou o meu titular, eu sou suplente do Roberto Alves, meu titular na mesa. Mas eu estou aqui muito bem assistido pelo presidente, viu, vereador? Obrigado pela presença, vereador. Queria sentar aqui com nós aqui, por favor. O Marrom, por enquanto eu estou tranquilo, depois eu continuo os questionamentos. Já chega atrapalhando, mutuando tudo. Como é que você está? Beleza? Bom, beleza. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Vou ligar para fazer uma coisa do velho. Do Santos, por favor. Ainda bem que agora eu fiquei o mais novo aqui. O senhor gostaria de falar alguma coisa para a gente aí? Eu não sei se você já conhece a Carla é presidente do Conselho Municipal dos Idosos, temos o Diego, que é coordenador, e o Juarez é presidente também do Sindicato dos Idosos também. Eu queria, vereador Marrom, cumprimentar Vossa Excelência, nosso vereador Iabico, nosso vice-líder aqui da Câmara, a doutora Carla, nossa companheira já de longas datas, aí o Diego, o doutor Leandro, e cumprimentar por essa audiência pública, dizendo que o idoso ele tem que ser reconhecido, não só na cidade de Campinas, mas em todo o nosso país, porque se o Brasil é o que é hoje, é porque o idoso ajudou a construir o nosso país. E, às vezes, eu vejo, doutora Carla, que o idoso parece que ele é meio deixado de lado, parece que ele é meio rejeitado. É muito importante que o idoso seja reconhecido. Diz que aos 60 anos ele já é idoso. É isso? Então eu já passei 5. Eu já estou com 65. E a Bica é o mais velho da turma aqui. A Bica é 77? Eu vejo assim, eu recebo muitas reclamações e questionamentos de muitas pessoas idosas, porque, se eu não me engano, aqui em Campinas, o idoso só pode ter gratuidade dele no ônibus a partir dos 65. E eu queria pedir a Vossa Excelência, vereador Marrom, que a gente pudesse estudar um projeto para que pudesse ser 60 anos. Porque tem muitas pessoas aí aos 60 anos, eles precisam do ônibus para ir no médico, precisam do ônibus. Então, e às vezes eles não têm essa condição toda de pagar. Por isso, eu queria que essa casa pensasse, junto com o vereador Marrom, o vereador Iabico e os outros vereadores dessa casa, para que a gente pudesse fazer um projeto, ou se já tem o projeto, para que diminuísse de 65 para 60, para que, então, os idosos pudessem, a partir dos 60 anos,
já não ter mais que pagar os ônibus aqui na cidade de Campinas. Mas eu quero, mais uma vez, parabenizar e cumprimentar a todos os senhores e senhoras por essa audiência pública. Agradeço muito pelas palavras. Eu acho que é por isso que é importante a gente ter esses debates, né? Essas audiências aqui públicas, para a gente possa, com o poder público também, junto a eles, questionar a respeito dos 60 anos, que é muito importante, e a gente poder realizar também um projeto junto à comissão aqui, para que nós possa realizar isso aí. Eu acho que é muito importante aí que o senhor falou. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso, por isso que a comissão ela é feita para isso, e nós estamos aqui para realmente trabalhar, para que nós possa... Eu fui, não querendo cortar, eu estive em um evento sexta-feira passada em São Paulo, num congresso em São Paulo, que eu vi eles falarem muito do voto, e falando da juventude, dos jovens, e o palestrante, por várias horas que ele estava palestrando, e foi uma palestra muito boa, muito proveitosa, só que eu não ouvi ele falar, e eu fiz um questionamento sobre isso. Falei assim, eu ouvi você falar da importância do jovem votar, eu vi a importância disso, você falou muito da juventude, do adolescente, mas você não falou do idoso. Será que o idoso não está servindo mais nem para votar nesse país? Por quê? O voto do idoso vale como o voto de um jovem de 18 anos. É válido. E, às vezes, parece que a gente vê que o idoso ele é sempre colocado de lado. Mas o que o jovem está colhendo hoje, porque o idoso atrás plantou. O que o jovem escolhe hoje, porque nós, você e a Bico, nós somos os 3 mais velhos aqui, nós plantamos. Nós plantamos e hoje eles estão colhendo. Então, é muito importante que o idoso sempre seja lembrado. Não ser lembrado em fila de hospital. Ah, não. Não, ser lembrado em todo o sentido da sociedade. É muito importante que o idoso seja lembrado. Parece que o idoso só é lembrado para ir para a casa de repouso, só é lembrado quando é fila de hospital. Não, ele tem que ser lembrado em todos os lugares. Até no cinema, que tem idoso igual de um cineminha. De um baile. Inclusive, o doutor Leandro está aqui, e a gente até explanar também, eu gostaria que ele falasse que a experiência também que ele tem, e a gente estamos bolando também, e a Bico, Roberto Alves, a gente está bolando também alguns projetos que a gente quer colocar na Câmara aqui. Eu gostaria também que você explicasse um pouquinho, o doutor Leandro, sobre isso aí, esses projetos, que passasse aqui para os vereadores também, e para a comissão aqui, entendeu? Dos projetos que nós já estamos em andamento, mas nós não colocamos ainda. Por isso está tendo essa comissão. Nós temos em andamento, né, o Programa Municipal de Apoio e Proteção ao Idoso, que é um projeto de lei municipal que nós estamos tentando estabelecer aqui, onde nós vamos unificar os órgãos, unificar o sistema de saúde, unificar a Guarda Municipal, unificar o sindicato, unificar todos os entes que protegem o idoso e que tenha trabalhado em prol deles de forma unificada num sistema só. Quando houver algum tipo de violência, algum tipo de dano ao idoso, o sistema vai estar integrado para, de forma mais efetiva e mais rapidamente, poder proteger esse idoso. Então, é uma iniciativa do gabinete do vereador Marrom, tem se empenhado em trabalhar em prol disso. Nós já fizemos a elaboração do projeto de lei, está sendo conversado com as secretarias para poder ser colocado em plenário posteriormente. E o idoso, na verdade, ele tem direito à vida, ele tem direito à saúde, alimentação, educação, cultura, e, principalmente, ele é um cidadão que merece respeito. Como o nobre vereador Roberto falou aqui na mesa agora há pouco, infelizmente, nós temos um cenário, tanto acompanhado pelos entes públicos quanto na esfera privada, que o idoso tem sofrido de vulnerabilidade porque as pessoas que acabam usufruindo e abusando dele são pessoas próximas. A pessoa não tem mais o respeito, não tem mais lealdade e acha que simplesmente ele é descartável. Infelizmente, a pessoa idosa tem passado por isso com frequência porque tem faltado humanidade, tem faltado transparência, tem faltado o respeito com o próximo, porque as pessoas esquecem que, posteriormente, ela pode estar naquele mesmo cenário de vulnerabilidade. E hoje nós temos que lutar e proteger os idosos acima de tudo. Muito bem, doutor Leandro. Juarez, você tem a palavra. Acho que, primeiro, a fala do vereador, e agora a última fala também, é muito pertinente. Nós temos um país que envelheceu. Nós temos hoje na cidade de Campinas 18% da população idosa. E essa Câmara tem um papel importante, porque nós temos aí o CIS9,
que ele faz e tem um diagnóstico muito fantástico, acho que é uma experiência exitosa na cidade de Campinas, que é com relação ao diagnóstico da violência na cidade. Mas tem áreas que ela não pega. Eu acho que uma das ações que nós podemos fazer, eu sugiro nessa audiência, é tipo, a Secretaria de Transporte não está inclusa nisso. E há muita violência na questão do transporte público. Nós tivemos na cidade de Campinas 153 pessoas que morreram. E uma parte dessas pessoas são idosas. Seja no atropelamento, seja o desrespeito dentro do ônibus, onde tem aquelas vagas preferenciais, mas não são respeitadas, seja o motorista que, infelizmente, mal treinado e mal educado, não atende adequadamente o idoso. E tem outro ponto que é um debate muito, e foi referência, inclusive, na 9ª conferência, é essa questão da gratuidade. Essa questão da gratuidade, há mais de 20 anos, tem sido debatido nessa Câmara, já teve até lei aprovada, depois vetada, e o grande debate que fazia naquele momento era que quem vai pagar a conta. Esse é o grande debate. Mas hoje nós temos uma realidade diferente na cidade de Campinas, e é isso que eu quero que, inclusive, essa comissão nos ajude nessa reflexão, na linha que o nosso último vereador falou. Porque a cidade hoje, quem paga a conta não é apenas quem paga a catraca. Porque há 15 anos, 20 anos atrás, quem pagava a conta do transporte público era o usuário do transporte. Então, todos que passavam na catraca pagava, inclusive, a gratuidade do estudante e do idoso até os 65 anos. Há uma contradição, porque a nossa Constituinte garante a gratuidade aos 65 anos. Veio o Estatuto, regulamentou as políticas públicas a partir dos 60 anos. E jogou a responsabilidade da gestão pública a garantir ou não a gratuidade no transporte. Tivemos experiência 15 dias a semana passada, a cidade de Valinho garantiu a gratuidade no transporte. Aqui, além de termos uma tarifa de aproximadamente R$ 6,00, nós temos um subsídio de R$ 160 milhões. Então, a pergunta que nós fazemos para a INDEC, e é importante que ela venha aqui, talvez, no momento, para essa comissão, dizer o seguinte, tá bom, qual é a conta disso? O idoso de 60 a 64 anos, qual é o custo disso? Será que esse subsídio que nós já pagamos hoje não é suficiente? Se não for, vamos fazer o debate. Não dá é para não atender essa demanda. Porque essa demanda tem um impacto, é aquilo, porque o idoso, quando passa de 60 anos, na verdade, passou de 50 anos, você não arruma mais emprego. De 60 anos, você fica muito vulnerável. Você não tem emprego, não tem renda. Eu tenho tido duas experiências. Eu estou na cozinha do São Marcos, são 460 marmitas por dia. Um terço desse pessoal, vereador, são idosos. Eu estou na cozinha do Prodica, são aproximadamente 400 refeições por dia à quinta-feira. Um terço desse pessoal é idoso. Se eu for ali no centro, no Bom Prato, a partir das 9 horas tem fila do idoso. Se eu for na rua de madrugada, se eu for na cidade, um monte de idoso lá na rua. Então, eu acho que a gente tem que ter um outro olhar para o acolhimento disso. E isso não depende apenas da Secretaria de Assistência, tem que ser uma política de governo, tem que ter mais investimento para que a gente dê humanidade, é o que nós queremos. Nós somos cidadãos, a preocupação que nós tínhamos 15, 20 anos atrás com a criança, que é importante ter o acompanhamento do pediatra, hoje nós temos que rever a questão da saúde do ponto de vista ter geriatra, ter psicólogo, ter uma delegacia do idoso na cidade de Campinas, porque a violência tem que ter um espaço onde o idoso possa estar tendo o diferencial, ter um abrigo do idoso, porque um grande problema que temos hoje é que a criança, o idoso que é violentado, diferente da mulher e da criança, que é importante, a criança é violentada, você retira daquele local de violência, ele vai para um abrigo e tem a proteção. A mulher violentada sai daquele local de violência e é acompanhada. Temos que ter um abrigo, porque a maioria da violência acontece em casa. Então, se ele faz uma denúncia, ele não tem como voltar. Então, a importância de ter abrigos
para que você possa fazer isso. E a outra, mais importante também, tem uma lei na Câmara, e é fazer com que ela comece a funcionar, é nós repensar no currículo escolar a questão do envelhecimento, da violência. Nós temos que estar no currículo escolar o debate com relação a esse tema, para preparar, para diminuir esse conflito que existe. Então, o debate do envelhecimento tem que estar no currículo escolar. E aí a prefeitura, eu quero sugerir à nossa companheira Carla, que é a presidenta, nós podemos começar com nossas escolas municipais e depois cobrar do Estado. Aí nós vamos fazer o enfrentamento. E colocar o idoso no orçamento. Nós somos 18% da população, se nós pegar o orçamento que está previsto aí, com certeza é 0,00, qualquer coisa. Só vamos fazer o enfrentamento da violência e implementar a política pública se o idoso estiver no orçamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar mais alguma coisa? Acredito que, como foi ponderado, estava até conversando com o vereador Roberto aqui no momento, essa é a importância do Programa Municipal de Apoio e Proteção ao Idoso, porque ele vai estar integrado e a gente vai ter um monitoramento mais próximo desse idoso para tentar combater e evitar essas violências que ocorram frequentemente. Por isso que é importante, nesse momento, a Câmara se unir em prol desses dois projetos, para poder ver se a gente consegue, de fato, transformar o cenário atual. Porque não é possível uma cidade como Campinas, com a qualidade de vida que nós temos, com um poder público efetivo, atuante, deixar falhar e deixar de prestar assistência a esses idosos. Acredito que, se nós não fizermos algo de forma urgente e imediata, pode ser que, a longo prazo, o cenário para os idosos acabe piorando com o tempo. Obrigado, Leandro. Juarez, a respeito do que você falou, acho que deu muita importância aí, realmente. Justamente por isso nós fizemos essa comissão, para que nós debatemos aqui a importância de ser e o que é a necessidade. Aí nós vamos fazer o quê? Convidar o presidente da INDEC, o secretário da INDEC, para que venha aqui, que nós possamos fazer as perguntas e o que nós podemos realmente passar para eles, que o Roberto falou, porque eu acho que é uma necessidade muito grande, quando você chega aos 60 anos, e pelo que você vem entendendo, a forma que vem vindo, daqui uns dias 70. Porque eles não, eu já tiro assim, pela a dificuldade que você tem até para você ter um convênio hoje, para o idoso. A forma de pagamento, o quanto ele custa. Então, quer dizer, você trabalhou a vida inteira, você dedicou, criou a sua família, trabalhando arduamente. Aí você chega na sua velhice, porque não são todos que se prepararam, né? Nesse meio do caminho aí, muitas pessoas que eu conheci, vários empresários que chegou nessa idade dos 60, 65 e perdeu tudo. Entra em depressão, família que abandona, às vezes, tá? A gente não pode generalizar, às vezes a própria esposa abandona. Por quê? Porque cada um tem um diferencial, cada um se preparou de uma forma de aposentadoria. Tem pessoas que são mais audaciosas, tem pessoas que são pessoas que batalham para conseguir. Aí chega na sua idade, ele realmente perdeu tudo. Então, essas dificuldades que tem hoje, que você vê aí, pessoas se matando, pessoas em depressão, aí a família não consegue entender ele, e você também passa a não entender, porque a justificativa, como que eu ajudei, hoje ninguém quer ajudar. Então, o diferencial hoje que eu falo, é que eu ensino muito para minhas filhas, né? Eu acho que tudo que você faz aqui, um dia a vida vai te cobrar. Então, eu acho que tudo, eu falo assim, que a vida nossa é uma roda gigante. Hoje você pode estar aqui embaixo, amanhã você está lá em cima, depois você vai voltar no mesmo lugar. Então, eu acho a importância hoje dessa comissão, da gente fazer esses trabalhos, esses dois projetos que a gente tem em mãos aí, para a gente dar entrada, eu acho que vai ser muito importante essa comissão, e o debate aqui, tá, cara, Juarez, vai ser muito importante, e que vocês também tragam projetos que a gente possa passar pela Câmara, para que a gente possa trabalhar em cima disso, que a gente possa mostrar que essa comissão realmente está aqui à disposição de vocês. Tá? O que vocês falaram assim, precisamos de trazer secretários, presidentes, vamos trazer. Eu acho que é importantíssimo esses debates aqui dentro da Câmara, do Legislativo, porque a gente tem que estar próximo do Executivo, porque tudo tem um alinhamento. Às vezes você tem certos projetos que não passam. Então, eu acho que a importância de ter vocês aqui, para que possa transmitir isso para a gente que possa criar essas leis, e nós chegar lá e batalhar para que possa ser solucionados, e eu acho que vai ser de grande importância.
Eu acho grande importância que o Juarez falou ali, é o trabalho do sindicato, para que as pessoas também, Juarez, possam procurar vocês, tá? E depois de vocês também, você pode explanar também qual a importância do sindicato para as pessoas idosas, tá, Diego? Então, eu gostaria, assim, de agradecer aqui muito como está sendo essa comissão, está sendo transmitida, o Iabico, o Roberto Alves, são pessoas aqui muito importantes também, né? A experiência que vocês carregam, a bagagem que vocês têm aqui dentro do Legislativo, o que eu aprendi aqui dentro, estou indo para o segundo mandato, mas eu acho importantíssimo, por exemplo, eu conheci Iabico, Roberto Alves, mais assim de falar, mas nunca tive esse convívio, e hoje eu tenho a experiência que eles passam para a gente aqui nos debates, nas reuniões da Câmara. E eu acho que a gente tem que aprender. Então, quando o Roberto Alves fala assim, a importância de quando você chega à sua idade, a importância que você passou para as pessoas mais jovens. Então, Roberto, e isso tem sentido, que às vezes você vai em reuniões aí da juventude e eles realmente esquecem. Às vezes até de falar do próprio pai, do próprio ensinamento, das dificuldades hoje que você tem de transmitir os valores que também a gente trabalhou a vida inteira, que possam passar para eles. Porque não é só a globalização, né? Eu acho que também tem que... Essa parte que eu acho que está faltando, esse afeto, né? É esse aconchego dos pais com os filhos e os filhos com os pais. Com certeza. Eu vejo que o idoso, que as pessoas, eles têm que ter dignidade. Todos nós. Eu falo por eles porque eu também já estou com 65 anos, eu abico 66, nós podemos falar pela classe dos idosos. Eu me lembro que meu pai vai fazer 5 anos que ele faleceu. Eu sempre pedi a bênção para ele. Com 60 anos de idade, todas as vezes que eu cheguei perto dele, ou da minha mãe, eu pedi a bênção. Hoje a gente não se vê mais isso. A gente já não se vê hoje mais isso acontecer. Mas nós temos que entender que o idoso ele tem que ser respeitado no nosso país e merece, como se diz, todas as honras, porque se hoje nós temos grandes advogados, grandes médicos, doutores aí, pode ter certeza que tem a mão de um idoso que ajudou ele a chegar onde ele chegou. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é um amigo, mas um idoso chegou, fez ele chegar aonde ele chegou. Então, eu quero mais uma vez parabenizar, agradecer pelo convite e dizer que nós estamos juntos. E é muito importante, vereador Marrom, que chame assistente social, que chame representantes da INDEC, representantes da área da saúde, vários representantes aqui, e principalmente que chame os idosos para que eles possam vir participar e dar as suas opiniões. A gente falar aqui é uma coisa, mas quando você ouve o idoso que vem aqui e tem a oportunidade dele expor as necessidades deles, vai ajudar e muito. Por isso, eu quero, mais uma vez, parabenizar por essa atitude. Conte comigo, o que eu puder ajudar, estamos juntos. Muito obrigado. O senhor tocou num assunto aqui que é muito importante mesmo. Eu tenho 3 filhas, e as 3 filhas também até hoje dão benção para mim. Então, eu acho que isso é muito importante também, né? Mas a gente vê que as dificuldades também são grandes até para isso, né? Então, está aberto. Eu gostaria, Diego, que você falasse mais alguma coisa. Diego, e tem só uma pergunta que, por exemplo, eu sei que você tem vários trabalhos, mas as informações, né? São só vias online, vocês têm essa parte de cartazes nos espaços públicos, vocês podem fazer esse trabalho, principalmente em postos de saúde, e nesses órgãos públicos, para que possa, para que eles possam fazer denúncia, para que eles possam interagir com vocês também. Vereador, quero aqui parabenizar o vereador Roberto Alves também pela fala ali que ele citou, porque nós acreditamos muito que a política pública ali, ela é construída através desse diálogo. Então, acredito que estou tendo essa experiência de forma viva ali, tenho vivenciado muito isso, que é a forma de aprender com essas pessoas idosas. E aqui eu trago alguns dados que eu tenho citado bastante. A coordenadoria hoje ela tem trabalhado de forma assim muito ampla com o diálogo. Agora no primeiro semestre nós já visitamos aí mais de 70 instituições de longa permanência, e não somente essas instituições de longa permanência, nós temos visitado também diversos grupos aí da Secretaria de Saúde. Hoje nós temos quase 60 grupos espalhados por toda a cidade de Campinas,
de pessoas idosas que vêm ali através do centro de saúde. Então, o que nós temos feito? Fazendo essa discussão aí junto com os coordenadores dessas unidades de saúde. Nós vamos fazer uma rodada agora muito importante no mês de julho, em parceria com o Conselho novamente. Nós vamos rodar todas as intersetoriais para que nós possamos não somente ir lá levar algum tipo de informação. Nós sabemos que isso também é muito importante e vamos fazer isso. Mas não apenas levar essas informações, mas também ouvir aquelas pessoas que atuam ali na ponta. Ouvir aquelas pessoas que desempenham ali algum tipo de serviço para a pessoa idosa, seja dentro das OSCs, seja dentro desses grupos, nos CRAS, nos CREAS, no centro de saúde, porque nós acreditamos que quanto mais nós ouvirmos essas pessoas idosas, principalmente, é através daí que vai nascer mais e mais políticas públicas que sejam, de fato, efetivas, porque essas políticas públicas não podem nascer somente ali de uma ideia do Diego, ou da ideia de alguém em si, e sim da vivência. Por isso que acredito que o respeito é a base de tudo, por isso que respeito pessoas como o Juarez, que já está nessa luta. Digamos que eu cheguei agora, né, Juarez? Mas Juarez já tem aí uma luta muito grande durante muito tempo. O vereador Roberto Alves, a toda a bancada aqui de vereadores, a doutora Carla também, que já tem uma atuação de muitos anos. Então, o trabalho da coordenadoria hoje tem sido através da escuta. Então, a entrega do selo Morada Legal, que foi citado aqui, foi uma conquista que veio através das escutas, tanto das instituições de longa permanência, tanto das pessoas que atuaram antes também no Conselho Municipal. Então, foi uma conquista assim, muito ampla para o município, não somente para essas instituições, mas também ali para os familiares das pessoas idosas no município de Campinas, que hoje, quando quiserem, quando precisarem colocar ali um ente querido, um familiar em alguma instituição, ela vai poder entrar no site da prefeitura e vai ver todas as instituições que estão certificadas ali com esse selo, todas as instituições ali que optaram por caminhar de forma correta ali, obedecendo tudo aquilo que diz ali o estatuto, tudo aquilo que dentro do município que é exigido, todas as normas legais ali. Então, acredito que essa é a base de tudo, que é o diálogo, é saber ouvir essas pessoas que tanto construíram, não apenas construíram, mas continuam construindo muitas coisas aqui dentro do nosso município. Então, agradeço novamente pelo espaço, espero ter mais momentos como esse, que eu acredito que é de grande valia, que a gente traga aí outros representantes também do poder público, da sociedade civil, e principalmente que a gente traga também, a gente pense junto, a coordenadoria está completamente aí aberta para ouvir aí tanto a população, e a gente conta muito com o apoio dessa casa. Vou deixar para a doutora Carla fazer aí depois o convite, mas é importante também ter representantes dentro do Conselho Municipal para que essas pessoas possam trazer essas demandas aqui para a Câmara e para que a gente fique por dentro também de tudo que acontece aqui dentro. Então, acredito que não vou falar que é o primeiro momento, porque nós já estivemos juntos, né? Mas acredito que é o início aí de uma grande parceria, porque nós esperamos, de fato, contar com essa casa, assim como nós já vem contando aí, porque, assim como eu disse, falando ainda sobre essa campanha, a campanha finaliza dia 30, agora na segunda-feira, às 23h59, mas o nosso trabalho, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de levar informação, de lutar aí pelo combate da violência contra a pessoa idosa, ela é algo diário que não... Antes fosse, se a violência contra a pessoa idosa acabasse agora durante o mês de junho, né, Juarez? Seria ótimo se finalizasse agora, mas nós sabemos que nós temos aí um trabalho muito árduo pela frente, que eu acho que é o momento da gente dar as mãos aí, se juntar, seja Poder Executivo, seja sociedade civil, não pode ser uma pauta somente de uma secretaria, e sim de todos nós, até porque o slogan da campanha a gente já foi pensado aí em conjunto, que é envelhecer é uma conquista, e torná-la digna é dever de todos. Então, quando digo todos, é o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, é a Secretaria de Assistência, é a Secretaria de Transporte, é a Secretaria de Saúde, de Esporte, as instituições de longa permanência, é um dever de todos. Então, agradeço pelo espaço e estou muito feliz de estar aqui. A gente fica à disposição aí para continuar construindo muitas políticas públicas voltadas para a pessoa idosa.
Não, muito bem, Diego, o que você acabou de falar aí. Eu acho que a importância é muito grande. Eu tenho conversando até com o Iabico, né, Iabico? A importância assim, de você, primeiro, os debates, né? Sim. Entre a gente, para saber, para entender, né, o trabalho de vocês, para que a gente possa seguir o caminho e trazer, realmente. E aí fazer o convite também, né, para as entidades, vir aqui participar, porque sempre, quando eu fui presidente da pessoa com deficiência, a comissão, eu sempre gostei assim, de ter um debate, por exemplo, vamos debater o transporte. Então, a gente traz só o transporte e vem as entidades, trazer pessoas que venham aqui, que o Roberto Alves falou, que transmita para eles, não só a gente aqui, que tem esse calor humano junto aqui com eles, para eles sentir que realmente é dificuldade. Então, eu peço a vocês aí, vocês podem trazer os debates, pode passar, que todo mês nós temos uma comissão em aberta, temos um dia, tá? São 2 horas, hoje não está sendo ao vivo, porque está tendo outra comissão ao vivo, mas geralmente é ao vivo pela TV Câmara. Mas eu acho que é de tamanha importância trazer vocês aqui e que daqui para frente a gente possa trazer essas entidades e trazer os secretários também, os presidentes, que possa a gente estar junto aqui e fazer esses debates, essas audiências, porque eu acho que é muito importante. Tá? Agradeço o vereador pelo espaço, o vereador Iabico, o vereador Roberto Alves, que estava aqui conosco. As falas são muito importantes e, para o Conselho Municipal do Idoso, é muito importante esse espaço. Nós realizamos, no último mês de abril, a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Foi um sucesso, né, Juarez? A gente teve que abrir mais vagas, vereador, para você ver como a política pública, a pessoa idosa está interessada em lutar pelos seus direitos. Então, é importante a gente colocar isso. O relatório está sendo finalizado e que nós gostaríamos também, a gente vai estar fazendo essa entrega tanto para o Poder Executivo, mas também aqui para o Poder Legislativo, né? E isso é uma amostra do que a população está querendo para o município de Campinas e que vem de solicitações. E o Conselho tem feito várias lutas e lutado bastante para a efetividade dos direitos das pessoas idosas. Então, para quem não conhece, o Conselho é um órgão paritário, formado pelo poder público, pela sociedade civil. Eu estou pelo presidente até dezembro pelo poder público. A partir de dezembro, assume por 1 ano e meio a sociedade civil. Mas a gente tem feito um trabalho conjunto há muitos anos para que nós possamos estar nesse estágio já dentro da política pública, dentro do município de Campinas. Apesar de nós estarmos necessitando de mais políticas, a gente tem que reconhecer que o município de Campinas é um município vanguarda dentro das políticas públicas e tem sido muito referência em todo, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Então, é uma luta para reconhecimento mesmo dessa população que vem crescente e que nós, sociedade, precisamos olhar para essa população. Por quê? Não só porque nós vamos chegar, né, a ser idosos, eu espero, né, mas também de reconhecimento do que essa população já fez pelo nosso país. O que o vereador Roberto Alves falou é muito importante. Quando você respeita a pessoa idosa, você reconhece que essa pessoa ela foi importante para essa sociedade. E a gente tem que fazer esse reconhecimento. Então, coloco as portas abertas. A reunião do Conselho, vereador, ocorre sempre a segunda-feira do mês, na Casa do Conselho. Quem não conhece, Campinas tem uma Casa dos Conselhos, fica ali na Rua Ferreira Penteado, 1331, do lado da Casa de Portugal. Aí a gente faz o convite sempre às 2h, na segunda-feira do mês. Então, ou seja, no mês de julho, agora a reunião vai ser no dia 14 de julho. Então, é só olhar a segunda-feira do mês no calendário, ali a gente sempre está reunido, e é importante a participação de toda a população, das OSCs, mas também ter representantes do Legislativo ali nos ouvindo e, muitas vezes, nos auxiliando para que nós consigamos que o debate e o respeito aos direitos da pessoa idosa ocorram. Tem mais alguma pergunta, vereador, me concede só um minuto, por gentileza. Eu gostaria de pedir licença à mesa, que eu tenho que ir para São Paulo para uma reunião lá, para tentar também trazer melhorias, juntamente com o gabinete, aqui para os idosos. Então, como está um pouco de chuva, um pouco de trânsito, eu peço licença a todos. Eu agradeço a sua presença. Muito obrigado, doutor Leandro. Fazer a saudação ao vereador
Primeiro, realmente, agradecer, vereador. Eu acho que nós estamos um mês muito positivo, a Carla já falou, porque tivemos uma conferência, depois da conferência, esse mês, eu acho que nós conseguimos fazer vários debates, rodas de conversas, porque é isso, o idoso tem que ser o protagonista. E aí a coordenação, quero parabenizar o Diego, a Carla, porque a gente tem trabalhado com esse objetivo e a importância disso. E aí a recomendação, nós temos, o mais importante, foi aprovada a lei que agora, o mês de julho, é lei municipal. Isso ajuda do ponto de vista de recurso, de estruturar, e quem sabe no ano que vem, mas no ano que vem nós não queremos fazer avaliação de retrocesso. Por isso, essa conversa hoje, e essa comissão que está se propondo, é dialogar, trazer a INDEC. A questão da habitação, nós temos vários problemas, trazer o secretário de habitação. A questão do PROCON, aquilo que o vereador Iabico falou, viu, Iabico? Porque a violência acontece lá. Vai lá no PROCON, eu passei por lá semana passada, que também fui vítima de violência, está essa questão da Previdência, e é importante a gente ter esse diagnóstico. Então, é importante o PROCON falar para nós qual é a demanda que tem lá, quais os encaminhamentos que foi feito. Então, eu acho que, porque nós temos o diagnóstico que é muito positivo, que pega habitação, que pega saúde e assistência, mas nós não temos essa outra ponta que nós não temos. A ideia é ter esse diagnóstico para, no mês de outubro, até outubro, nós ter o diagnóstico e apontar ações efetivas. Uma das ações efetivas, vereador, que eu proponho, é nós repensar a lei municipal do idoso, do Conselho. Porque há uma mudança no Conselho Nacional de amplitude, da importância do empoderamento da mulher, de participação de outros segmentos que não estão hoje no Conselho. Então, é importante a gente rever a lei do Conselho. E esse é o espaço adequado para fazer esse debate, trazendo o Conselho, trazendo a sociedade civil, porque, a partir disso, a gente vai estruturar o Conselho para fazer, junto à sociedade civil e poder público, o enfrentamento e a defesa da política pública. E pensar em políticas integradas. Não pode jogar o problema do idoso, ou da mulher, ou da criança, apenas no colo da Secretaria de Assistência. Nós temos que pensar que o problema tem que fazer uma política integrada junto com assistência, cultura, esporte, lazer, porque aí nós vamos ter um resultado diferenciado. Nós estamos enxugando o gelo. E aí, a partir do momento que a gente faz essa política integrada, nós vamos ter possibilidade de ter sucesso na implementação das nossas políticas públicas. Muito bem, Juarez. Vereador. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, vereador Marrom. Mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência pela presidência, uma ótima condução, excelente condução dessa comissão. O vereador Roberto Alves, um dos membros, aliás, ele é o titular, sou suplente, muito ativa esta comissão. E aqui, como disse o Juarez, doutora Carla, é o espaço ideal dentro da cidade de Campinas para esse tipo de debate, porque isso alcança toda a população. Tem muita gente que está nos assistindo e está atento aos esclarecimentos que o Conselho fornece nesse momento. E começando pelo exemplo do vereador Roberto Alves, que perdeu o pai recentemente, há 5 anos atrás, até então ele pediu a bênção para o pai. E não foge também a regra a minha família, meus 9 irmãos com meu pai. Eu fiz um vídeo agora recentemente, visitando o CEAGESP em São Paulo, onde meu pai ia até São Paulo, todos os dias, 5 horas da tarde, carregava o caminhão do tomate, vendia tomate lá. Durante 30 anos, educou os 9 filhos, e todas as vezes que ele saía de casa, era bênção pai, os 9 filhos. 9 filhos. E meu pai já se foi há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, e até hoje eu tenho a boa lembrança do pai, que não era idoso ainda, hoje seria idoso. E com certeza, se ele estivesse vivo conosco, o tratamento, os cuidados seriam bem diferenciados das coisas que a gente vê por aí. Daí a importância do Conselho estar ativo, porque não se trata o idoso como se tratava antigamente. Está muito diferente. Eu, recentemente, vereador Marrom, numa agência bancária, que eu não vou citar o nome aqui, eu estava conversando com a minha gerente, um assunto, e tem um biombo ali, você não vê quem está do lado, mas a conversa, Juarez, era clara. Você percebe que o jovem
fala para o idoso assim, a senhora tem que assinar aqui, é só assinar. E a gerente não pode impedir, porque a senhora estava lúcida, estava consciente, mas com certeza já muito frágil, né? E estava fazendo empréstimo ali, grande, em nome dela. Então tem essas situações que a justiça não pode impedir, quer dizer, é da vontade daquele idoso, mas muitas vezes é refém de uma situação. Daí a importância desse debate, né, Diego, para a gente estar orientando a quem está nos assistindo a fazer essas denúncias. O próprio Juarez falou que talvez a denúncia maior hoje é econômica, começa com a psicológica, vira para a econômica, e depois vai para a violência física, porque não serve nem para fazer o abuso econômico. Então, são coisas sérias, isso é recorrente, Campinas inteiro sofre com isso, o país inteiro, o planeta inteiro. E, somente para fortalecer aqui, nós elenquei aqui algum plano para a proteção maior do idoso, buscar aqui políticas públicas para educação e conscientização da situação do idoso, fortalecimento da rede de apoio para o idoso, a capacitação profissional para as entidades, especialmente as LPIs e a rede pública, não é? As políticas públicas e as leis. O Juarez falou para fortalecer as leis, rever as leis, isso é importante. E aqui é o espaço, viu, Juarez? Pode trazer para a nossa comissão aqui, que o presidente Marrom com certeza acatará, e o fomento à autonomia do idoso e apoio psicossocial. Isso quer dizer, são vários itens que dá para se fortalecer, melhorar, como você disse, doutora Carla, Campinas é uma referência para o país inteiro, e continuará sendo referência pela dinâmica que é o Conselho Municipal do Idoso hoje, pela participação efetiva na sociedade, e por vocês estarem aqui na Câmara esclarecendo a nossa população. Então, eu quero agradecer a presença e a participação de todos. Obrigado, presidente Marrom, pela oportunidade. Não, vereador Irabic, eu que agradeço. Juarez, você quer finalizar o agradecimento? Já finalizou. Diego? Certo. Doutora? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Eu acho que a importância de estar aqui e aprender com vocês, a experiência, né? Eu acho que isso aí é muito importante para a gente, para conduzir. E a importância que eu sempre falei para o Iabico, na primeira entrevista que nós tivemos com o Diego, eu fiquei muito feliz de ter participado com o nobre vereador Iabico, né, naquela entrevista, né, e estar participando aqui agora. Tanto é que eu falei, se o senhor não vir amanhã, eu não vou conduzir, não. Então, eu acho muito importante isso aí. O Roberto Alves veio aqui para preencher, né, para somar com a gente. Então, agradecer, Juarez, mais uma vez, muito obrigado. Diego. Marrom, tem alguém da mesa querendo falar aí? Meu nome é Modesto e sou auxiliar de enfermagem aposentado pela Unicamp. E tenho 53 anos que eu conheço essa casa. Quero parabenizar pelo trabalho dessa casa a todo esse tempo que eu conheço. E me desculpe pedir a palavra porque é uma audiência pública, né? A respeito do transporte, foi falado aí, é o que mais precisava dentro desse contexto, porque, na verdade, é como já ouvi todo mundo falando, é um negócio vergonhoso. Se for apresentar uma questão em forma de teatro, seria muito vergonhoso para nós em Campinas, porque vinha uma pergunta assim, já me fizeram isso, porque eu trabalho dentro do sistema de políticas públicas no TJE. Aí o que acontece? A pergunta é essa: pega um ônibus em Campinas, vai lá em Recife e volta, não paga R$1. Se for o caso, ele é isento até daquela taxinha de R$ 9,70 que desce lá no embarque. Aí pega um idoso, pega um ônibus aqui com 64 anos, faltando 2 dias para 65, para ir lá no Mário Gatti. Gente, paga R$12. E se ele não tiver os R$12, ele termina não indo nem na consulta que vai. Senhor vereador, me desculpe eu estar dando essa sugestão, mas se já tem uma lei de 1974, se não me engano, que a passagem de Campinas 60 anos é válida.
Não precisa mais trazer ninguém de DEC para aprovar uma lei dessa, que já tem, porque eu já participei 2 vezes aqui, que o Juarez mesmo trouxe presidente, secretário, não sei de onde, e não resolveu nada. E se a doutora Carla não publicar um edital, ou a competência da Câmara Municipal publicar um edital dizendo que tem essa lei, uma emenda, não vai resolver nada, trazer novamente aqui o secretário, ou mesmo a Débora, que é responsável dessa demanda da educação do trânsito, e vai emendar novamente, vai marcar outra audiência, nós vamos chegar em 2026 e não vai ser resolvido. Então, pede o vereador, é de competência do Legislativo, pede uma emenda na lei, se a lei de municipal acabou, se isentou ela, sumiu no computador, pega a lei federal e faz uma emenda de lei e publica, a partir de hoje, que foi tratada essa audiência pública, a partir de segunda-feira, que é dia 2, parece, ou dia 1, o idoso tem direito a passagem de 60 anos. Só isso que eu estou sugerindo. Coloca o nome da lei. A lei municipal deve estar por aí ainda, que até pouco tempo eu peguei. Num gabinete, não sei qual gabinete que eu peguei. E tem a lei federal e tem a lei estadual. 60 anos. A MTU anda na cidade aí, Hortolândia, Montemor, como é que chama lá? Pedreira, não paga um tostão, tem a carteirinha. Então, é um compromisso da Câmara Municipal nessa demanda da lei. E no dia 12 eu falei sobre essa parte aqui, e nós vamos trabalhar com comissão de bairro em cima de fazer valer a lei. Tá bom, vereador, essa parte aí? Tá ótimo. Então tá bom, muito obrigado. Primeiramente, senhor Modesto, agradecer aí. Eu estava até... na realidade, o senhor não precisa nem pedir desculpa para nós. Eu acho que isso é muito válido, nós estamos aqui, a casa é aberta justamente para esses debates, né, que são muito importantes, que o senhor trouxe para a gente, é uma informação, às vezes, né, a preocupação nossa é justamente em cima disso, de nós fazer nossas audiências, nossa comissão, para ter pessoas igual ao senhor, que sempre possa estar aqui, para nos ajudar também a conduzir essa comissão. Então, a doutora Carla vai responder umas perguntas do senhor aí, tá bom? Muito obrigado. Modesto, muito obrigada, né, primeiramente pela manifestação. Efetivamente existiu essa lei no município, está dentro do nosso diagnóstico. Campinas, sempre na vanguarda, né, como a gente fala. Em 82 já havia uma comissão de políticas públicas para a pessoa idosa, antes mesmo de existir o conselho, tá? E Campinas foi um dos primeiros municípios a instituir a gratuidade do ônibus com 60 anos de idade. Mas, infelizmente, diante de algumas, né, consistências das legislações, foi modificada essa lei e passou a 65 anos, conforme a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é de 88 e ela prevê a gratuidade a partir dos 65 anos, do mesmo jeito que ela prevê o benefício de prestação continuada. A gente, como jurista, acaba entendendo que, naquele momento, o legislador constituinte entendia que idoso teria que ter 65 anos. Porém, quando vem o legislador ordinário, no ano de 2003, eu ia falar 2003, e vem o Estatuto da Pessoa Idosa, se refaz o estudo sobre o envelhecimento no nosso país e se chega à conclusão que a pessoa idosa é a partir dos 60 anos, né? Porém, quando se fala do artigo dos direitos ao transporte, a gratuidade do transporte, o Estatuto ele coloca que a gratuidade, respeitando a Constituição Federal, é obrigatória a partir dos 65 anos, tá? Mas dos 60 aos 64 anos é facultado a ente federativo, ao ente estadual e ao ente municipal disciplinar, dentro da sua competência, a gratuidade ou não. E, após 2002, não houve nenhuma legislação dentro do município de Campinas que alterasse essa legislação. Então, hoje, a gente vê um grande problema, e principalmente para os idosos em vulnerabilidade social, que eles acabam, muitas vezes, andando muitos quilômetros a pé para poder pegar os ônibus intermetropolitanos
para poder fazer o transporte dentro do município. Então, principalmente os idosos do Campo Belo, muitas vezes eles descem até Santos Dumont para pegar o ônibus que vem de Indaiatuba. Porque o ônibus que vem de Indaiatuba é gratuito, mas o ônibus de dentro do município de Campinas não é gratuito. Então, é uma coisa que o Conselho vem levantando essa bandeira. Muito obrigado. Tem mais alguém? Uma pergunta? Não, vereador, somente a questão do senhor Modesto, que está nos visitando aqui. É uma honra estar aqui conosco e acatar a sugestão dele, propor encaminhamento na comissão esse assunto. Não é, vereador Romero? É isso, presidente. Então, tá joia. Às 11h40, encerra a 5ª reunião ordinária da Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, que foi realizada no dia 27 de junho de 2025, sexta-feira, no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. Eu agradeço a todos os envolvidos. Meu muito obrigado. Um abraço. Obrigado novamente. TV Câmara, Campinas.